Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham namam sangham namassami. Então, uma capacidade que é básica, não só para quem vai praticar meditação, mas para quem é uma pessoa, um ser humano, é a capacidade de sentir bem-querer pelas pessoas, por tudo, né? Não só necessariamente com relação às pessoas, com relação a tudo, mesmo com relação ao ambiente, com relação às situações, com relação ao tempo, com relação ao clima, com relação às pessoas, com relação a si mesmo, com relação aos seus estados mentais. É uma reação básica, né? É uma reação sábia. Funciona em muitas situações. Não diria que são todas as situações que ela funciona, mas pelo menos assim, 80% das situações nessa vida, se você reagir com bem-querer, dá certo, né? Mesmo quando você, né? Porque, entendendo que bem-querer é uma qualidade, é uma sensação, né? Um estado mental, não é uma ideia, não é uma atitude, né? Por exemplo, você ajudar uma pessoa não é automaticamente bem-querer, né? Bem-querer é uma coisa que você sente internamente. Como que aquilo vai se manifestar externamente, aí é outra história, né? Então, a pessoa, às vezes, por bem-querer, ajuda alguém. Às vezes a pessoa, por bem-querer, não ajuda alguém. Essa pessoa não é a boa hora para ajudar essa pessoa, né? Não é bom se eu ajudar essa pessoa agora, é melhor deixar ela se virar sozinha. Então não é... As pessoas nem têm noção do que é, né? As pessoas acham que é uma ação, né? Mas na verdade é um estado mental, né? Não é um pensamento, não é uma ação. Bem-querer é uma sensação, né? É como se colorisse a mente, não? Como se tivesse uma água que você joga um tingimento naquela água, ela fica de uma cor diferente, né? Então o bem-querer tinge a mente, né? A mente sente bem-querer, ela enxerga tudo que ela condiciona a mente, né? Bem-querer condiciona a mente. Então torna-se uma condição dentro da mente. Mas é uma condição muito útil, né? Porque ela reage bem às coisas, as pessoas e os seres em geral reagem bem, né? Quando você age com bem-querer, elas sentem, elas conseguem sentir o seu bem-querer, aquilo gera um bem-estar nelas também. É por isso que funciona muito, né? Por isso que funciona tanto bem, né? Em situações, em locais, pessoas, né? Porque influencia o ambiente ao seu redor, né? Então, quando você age com bem-querer, geralmente, muitas vezes dá certo. Coisa que geralmente não dá certo, quando você faz com bem-querer, dá certo. Funciona bem, não funciona sempre, mas funciona muito mais do que as pessoas imaginam. Então, funciona bem porque influencia as pessoas e os seres ao seu redor. Não atrapalha a sua mente, não deixa a mente agitada, né? Por exemplo, coisas como ganância, preocupação, inveja, agita a mente, né? Bloqueia, deixa a mente travada, bloqueia a visão da mente, né? Bem-querer não faz isso, né? Ela não deixa a mente tensa, não deixa a mente agitada, preocupada, é uma coisa suave, né? Em geral, traz bem-estar, né? É uma sensação boa, né? É uma coisa que traz bem-estar para a mente, né? Então, não bloqueia a sabedoria. Bem-querer não bloqueia a sabedoria, não agita a mente, né? Não agride a mente, né? Não cansa a mente tanto quanto coisas óbvias, né, como preocupação, estresse, ansiedade, né?
não cansa tanto a mente, né? Quase para uma pessoa que está sempre funcionando em termos de desejo e aversão, né? Preocupação, medo, vergonha, a bem-querer parece uma coisa muito energética, né? Parece que, né? Porque comparado com os outros, né, não gasta muita energia, né? Mas uma pessoa tem uma mente pacífica mesmo, talvez ela pense, ela fique com preguiça, né, de estabelecer a mente em bem-querer, né? Porque bem-querer ainda é uma certa, agita um pouquinho só a mente, né? Tem só um pouquinho de agitação mental, né? Não é tão pacífico quanto a mente equânime, por exemplo, né? Então, ele também não é obrigatório, né? Não em termos de reação aos eventos da vida, é uma capacidade necessária. Mas em termos de praticar meditação, né, se você não é obrigatório, você pode ter equanimidade, por exemplo. Mas se uma pessoa que está desenvolvendo na sua mente, é obrigatório, porque você vai ter que lidar com atrito, né? Lidar com as dificuldades, lidar com suas próprias memórias ruins, lidar com seus maus hábitos mentais, né? Suas tensões, seus medos, suas raivas, suas opiniões, né? Então, ter bem-querer durante um processo tão difícil como esse é importantíssimo, né? Eu diria que é vital, né? Mas supondo que uma pessoa já purificou a mente dela dessas partes grosseiras, né? Já não tem mais uma mente caótica, né? Tem uma mente bem tranquila e organizada, né? Bem comportada, né? Então, não é tão obrigatória assim. Ela simplesmente pode preferir manter a mente equânime, né? Porque aí não usa energia nenhuma, né? Você simplesmente descansa a mente, não tem nenhum tipo de atividade, ela fica completamente descansada, né? Então é uma coisa que influencia bem a situação ao seu redor, não é muito cansativo, é prazeroso, é agradável, não bloqueia sabedoria, não deixa a mente mais burra, deixa a mente continua, mesmo sentindo bem querer, a mente continua clara, né? A pessoa consegue enxergar com clareza as coisas, né? E torna a vida agradável, né? Quando você tem o hábito de bem querer, né? Em Pali chama metta, né? Quando tem metta como uma constância na sua mente, né? Um ingrediente constante na mente, fica agradável, né? A vida é agradável, né? Os locais são bonitos, as pessoas são bacanas, as piadas são engraçadas, né? O clima é agradável, o som é agradável, tudo fica bom, sabe? A pessoa não tem muita briga com ninguém, não tem muita problema com os locais e situações e as pessoas, né? Tudo fica agradável, né? Mas foi agradável sem ficar bobo, né? A pessoa não fica boba, né? Como eu falei, ela continua inteligente, né? Ela sabe, se você alguém e vem enganar ela sabe, né? Essa pessoa está tentando me enganar. Só que ela não sente raiva daquela pessoa, né? Ela tem ciência, essa pessoa está me enganando, ela está mentindo, né? Mas ainda assim você não sente raiva dela. Você está ciente de que aquilo é mentira, mas ainda assim você não sente raiva, né? Então você consegue perfeitamente, né, não fazer aquilo que aquela pessoa disse, né? Você perfeitamente consegue dizer não quero comprar isso aí, né? Mas você não fala com raiva, né? Você tenta que não, obrigado, não, isso aqui é um bom preço, não, tranquilamente, sabe? Então não deixa você mais incapacitado, né? Você continua tão capaz como antes, né? E não gera esse estado de fricção, né? Estresse na mente. Então é bom treinar nisso, né? Se as pessoas não têm habilidade em fazer isso, elas deveriam treinar nisso, né? Eu acho que vale a pena. Eu acho que é bastante seguro, né? Que se você treinar até um ponto, né, que, como eu falei, né, é o seu estado normal, sabe? Se você não está fazendo nada, estou aqui sentado, descansando, a mente está sentindo bem-querer, né? Isso é um bom ponto para estabelecer na mente, sabe? Você treinar sua mente até chegar a esse ponto, né? Até chegar a virar a seu estado normal, né?
Assim, meu estado, como fosse o ponto morto do carro, né? O ponto morto é o bem-querer, né? Porque, em geral, o ponto morto das pessoas é insatisfação, raiva, preocupação, melancolia, né? É o que as pessoas estacionam o carro delas ali, né? Quando elas estão fazendo nada, a mente produz desejo, insatisfação, quero mais, quero estímulo, quero diversão, eu quero isso, quero aquilo. Ou então ela descansa a mente no estado de estresse, né? De preocupação, de estresse, de ansiedade, né? Então, muito melhor do que isso, né? Você treinar a mente, né? Até ela virar um hábito constante da mente, um hábito normal, né? Da mente, ela ficar ali sentindo bem-querer, né? Para uma pessoa leiga, principalmente, funciona bem melhor do que equanimidade, por exemplo. Porque se você ficar seu estado normal for equanimidade, as pessoas vão achar você estranho. Elas não vão conseguir entender, elas vão ficar preocupadas, o que está acontecendo? Você está bem, você está mal, o que você tem? Né? Bem-querer, por mais que seja incomum, né, no dia a dia, mas as pessoas conseguem reconhecer bem-querer. Né? Elas conseguem entender o que está acontecendo. Né? Então, elas não ficam assustadas. Né? Elas não ficam assustadas, né, quando você tem bem-querer como fundação da sua mente. Né? E, consequentemente, não gera atrito com as pessoas, né? Não gera mal-estar, não gera atrito. Né? Então, é uma opção sábia, né? Uma boa opção. Né? Você pode almejar isso, falar, eu vou treinar a minha mente até ela até que bem-querer seja a minha fundação. Né? Eu vou remover, seja lá o que for, a sujeira ou o objeto velho, sujo, né, quebrado que está ali, né, que está funcionando como fundação. Né? Vou tirar aquilo e vou substituir com bem-querer, né? A amizade, bem-querer. Né? Que é a sensação não tem como descrever, né? É uma coisa tão simples, né? É difícil de descrever. Né? Que nem descrever o sabor doce, né? É doce, não sei como descrever, não tenho palavras, é uma coisa tão simples, né? É difícil colocar em palavras, né? Mas bem-querer tem essa sensação de amizade, né, pelas pessoas, né? Você não sente nojo das pessoas, você não deseja o mal delas. Você fica contente, né, que as pessoas estejam bem. Né? Você sente amizade pelos locais, né? Você entra num local, você não sente raiva daquele local. Está tudo bem. Né? Você sente uma sensação assim receptiva, né? De não aversão, né? Com relação ao mundo, com relação às pessoas, com relação a si mesmo. E reage, né? Quando posto perante alguma coisa, a mente gera bem-querer como resposta àquilo. Né? Então, qualquer coisa que surge na mente provoca ainda mais bem-querer. Né? Então, é uma coisa bem interessante. Né? Então, valeria a pena. Eu acho que é básico, eu acho que é vital, né? Que uma pessoa tenha facilidade, né, em estabelecer a mente, em bem-querer. Não é bom se você tem dificuldade em fazer isso. Isso é um mau sinal. Se você tem dificuldade, né, em sentir bem-querer, é um mau sinal. Alguma coisa não está indo bem. Então, vale a pena você treinar em fazer isso. Você pode treinar só para, né, estabelecer um padrão. Né? Você pode treinar com coisas fáceis, né? Que nem, sei lá, um cachorrinho. Né? Quem é tão rancoroso que sente raiva de um cachorrinho pequenininho, assim, um filhotinho? Né? Não é possível. Né? Tem gente, né? Mas se a pessoa tem esse nível de rancor, ela não vai estar praticando meditação, não vai estar interessada em budismo. Né? Então, deve ser fácil, né, para qualquer pessoa que está ouvindo essa palestra, né, sentir bem-querer por um cachorrinho, um filhotinho, um gatinho, um cachorrinho, bonitinho, né, gordinho, bonitinho, peludinho. Não tem do que você achar defeito nisso. Então, você sente aquela sensação de amizade, é bacana que você esteja bem, né, sente feliz, né, com aquele cachorrinho, que você esteja bem, você não tem raiva nem rancor contra ele, né, deseja o bem dele, né. Tem uma boa vontade, né? Boa vontade, um desejo de felicidade, um desejo de bem-estar, né? Um desejo de paz e tranquilidade para aquele animalzinho. Né?
Aí você pode treinar nisso, né? Até você... O importante é identificar a sensação, né? Como eu disse, é uma sensação, não é uma ideia, não é um ato, né? Não é dar água para o cachorrinho, não é sinônimo de bem-querer, né? É uma coisa que, geralmente, quando a pessoa sente bem-querer, ela costuma fazer certas ações, né? Como ajudar, né? E doar, colaborar, apaziguar. São ações que são comuns, né? Para uma pessoa que sente bem-querer. Mas não é automaticamente bem-querer, né? É uma consequência de bem-querer. Bem-querer é uma sensação, é uma emoção, né? Que você sente, né? Uma pessoa que se entende um corpo, né? É uma emoção que você sente no seu corpo. Mais adiante você pode reparar que, na verdade, não é uma sensação corporal, é uma sensação mental, né? Como as pessoas não conseguem diferenciar um do outro, né? Então, para uma pessoa normal, é uma sensação que ela sente no corpo, né? Geralmente na região do peito, às vezes na região da barriga, às vezes na região do rosto, no pescoço, não importa, né? Uma pessoa que é hábil em fazer isso, né? A gente estava falando outro dia sobre usar bem-querer como objeto de meditação, né? Ela, por exemplo, vai ser capaz de expandir essa sensação por todo o corpo, né? Vai permear o corpo inteiro dela em bem-querer, né? Da cabeça aos pés, né? Preenche completamente todos os aspectos do corpo, os pés, os dedos, o rosto, as orelhas, tudo, como se estivesse embebida em bem-querer, né? Se ela for mais hábil ainda, ela consegue expandir isso, e ir além do corpo, né? Expandir isso, vai expandindo, expandindo. O Buda chamava de apamana. É uma pessoa sem limites, né? A pessoa consegue, se a pessoa for hábil realmente, ela consegue expandir isso infinitamente, né? Por todo o universo, né? Então, por exemplo, o Buda dizia que isso é uma forma de fazer mérito incomparável. Então, supondo uma pessoa que possua samadhi bem estabelecido, né? Consiga estabelecer a mente nesse estado de jhana, em samadhi, né? Tendo metta como objeto de meditação, né? Como objeto de samadhi, né? E aí expande essa emoção, essa energia em todas as direções, né? Como a gente cita, né? Você pode ver nos cânticos, tem, né? Em todas as direções, né? É uma coisa assim muito, muito útil. Não só para todos, é um presente que essa pessoa dá para o universo, né? Então gera muito, muito mérito, né? Uma doação assim muito meritória, né? Mais meritória do que doar R$1 milhão para um mosteiro, né? A pessoa sentar durante um instante, durante 1 minuto, que ela sentar expandindo meta em todas as direções, né? E tiver uma mente forte o suficiente, né, para alcançar, né, todos os níveis, né, do universo, é uma coisa assim, é muito, muito benéfico, né? Eu sei, Lompo Piek, né, ele vem aprendendo, ele gosta dessas coisas, né, ele gosta desse tipo de coisa. Então ele sempre vem, a vida inteira sempre teve interesse por esse tipo de fenômeno, né? Então ele estuda e pratica essas coisas, né? Então ele sempre conta para a gente, né? Quando ele consegue fazer algo novo, ele conta para nós, né? Então ele falou, né? Recentemente, né? Quando ele estava na Austrália, ele falou: agora eu consigo expandir isso até o nível X, né? Nível Y, né? Ele falou: veio uma pessoa daquele nível existencial, a primeira vez que alguém manda até aqui, né? É raro acontecer isso, né? Faz tempo que eu não vejo uma pessoa mandar, né, essa energia até aqui onde nós estamos, né? É raro acontecer isso, né? Então aquele ser ficou surpreso, veio falar para ele: Sadhu, parabéns, faz tempo que eu não vejo isso. Então as pessoas treinam em fazer isso, né? E isso é uma bênção que elas oferecem ao mundo, né? Então às vezes a pessoa vê um monge sentado sozinho lá, ele não fala com ninguém e tal, mas eles têm as formas deles de ajudar, né? Talvez eles não sejam muito hábeis, muito eloquentes, né? Você fala: é um cara egoísta, ele fica ali, não ajuda ninguém. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que ele está fazendo, né? Não seja tão apressado em criticar, né? Você não sabe. Tem muitas coisas que a gente não sabe ainda, né?
Então não critique tão rapidamente, né? Porque muitos desses mestres fazem isso, sabe? Tem muitos mestres, é isso que eu faço. Eu, tempos em tempos, eu emano essa energia para todo o universo, eu faço isso. É a minha forma de ajudar as pessoas. Alguns desses mestres, assim, é quase que palpável, sabe? Você está ali na presença dele, você consegue sentir no ar, assim, uma coisa é tão forte que você não... Até uma pessoa que não é muito sensível, não tem como não perceber, sabe? Uma coisa é muito visível, é muito palpável, né? Essa energia que emana deles, né? Então vários mestres fazem isso, né? Eu estou aqui lembrando de várias histórias que Luang Por Pia contou, né? De vários mestres também, até ele relatando também, né? Em Bodh Gaya, né? Uma situação que ele estava em Bodh Gaya, ele viu um mestre tibetano fazendo uma coisa, eles fizeram uma cerimônia tal de dedicação de mérito, aquele mestre tibetano conseguia reunir, né? aquele bom mérito, o bom karma que as pessoas realizou, e jogar no ar, né? E que ele se espalhava assim, ele ficava ali olhando, vendo como é que o cara fazia, que ele também gosta de fazer essas coisas, né? Falou, como é que ele faz isso? Né? Ele ficava ali olhando, vigiando, observando como é que ele fazia para aprender a fazer também, né? Então tem vários mestres que fazem essas coisas, sabe? Eles ficam ali espalhando essa energia, né? Recarregando, né? As baterias, né? Compartilhando isso com as pessoas, né? Então o próprio ato, né, de desenvolver esse tipo de energia já é uma forma de doação também, né? Porque falta, né? Como eu falei, né? As pessoas sentem, né? As pessoas reagem bem, né? Em geral as pessoas reagem bem, mesmo as pessoas raivosas, as pessoas dolorosas. Às vezes as pessoas dolorosas são as que mais reagem bem a isso. Quando uma pessoa vem com uma energia muito negativa em cima de você, né? Você reage com bem-querer, ela fica, porque é um contraste muito grande, né? Ela fica até impactada com aquilo, né? E também não era o que ela estava esperando, né? Sempre as pessoas reagem mal, sempre as pessoas maltratam ela, sempre as pessoas reagem com agressão, né? Aí de repente alguém reage com bem-querer, ela fica até meio sem saber o que fazer, sabe? Fica até meio E nem cachorro também, né? O cachorro vem latindo, você não fica com raiva, você não fica com medo, ele chega, e agora? Eu estava contando que você ia fugir, que você ia brigar comigo. Se você não briga, você não foge, ele não sei o que fazer, ele fica, dá branco, né? Ele chega lá, deu branco, o que eu ia estar fazendo mesmo? Eu ia morder esse cara, esqueci. Ele até esquece o que estava fazendo. Então, é algo valioso. É valioso para si mesmo, é valioso para as demais pessoas, né? É benéfico para si mesmo, é benéfico para as demais pessoas. Então, é uma energia, é uma sensação, como eu estava falando, né? Para uma pessoa que não tem muita distinção, vai experienciar como uma sensação no corpo, né? O mais normal é no peito, mas não é obrigatório que seja no peito, né? Idealmente, você expande isso para vários locais, né? Mas o mais comum, assim, é no peito, na região do peito, que você sente mais claramente isso, né? Então, uma pessoa que queira desenvolver, né, essa qualidade, então você pode fazer isso, né? Você pode, né, ter um alvo simples e fácil, né, de sentir bem-querer, né? Você pode ou ter, né, presencialmente, ou só imaginar, né? Pode usar a sua imaginação, né? Pensar uma pessoa que você gosta, pensar uma pessoa boa, uma pessoa que você sente bem-querer por aquela. Você gosta daquela pessoa, né? Então, aí você tenta pensar, né, que essa pessoa esteja bem, que ela tenha bons amigos, que ela seja segura, que ela seja protegida, que ela tenha sabedoria, que ela tenha felicidade, que ela desenvolva no Dharma, que ela progrida em direção à libertação, que ele alcance a felicidade suprema. Você pode ir pensando de maneira positiva, né, que ela tenha. Ou então você pode imaginar ela, né? Você vê a imagem dela sorrindo no local ensolarado, brincando na grama com os cachorrinhos, tá? Né? Dando risada. Você pode, né? Aí aquilo gera uma sensação no coração, né? Uma sensação no peito, né? Uma sensação calorosa, uma sensação, né? Uma sensação prazerosa, assim, não tem muito como descrever, né? Então, aí você fica treinando nisso, você fala, fica olhando para aquela sensação até você sentir que você, ok, entendi, é essa a sensação. Eu consigo identificar essa sensação, né?
ao ponto que, supondo que ela surgir, você já sabe, essa sensação de meta, né? Não fica mais em dúvida a respeito, né? Você conhece, né? Eu conheço, isso aqui é meta, é essa sensação chamada meta, né? Bem-querer. Aí você pega, né? Reconhece ela, né? Vê as características dela, né? E sabe, ok, isso se chama meta. Muito bem. Aí, a partir daí, você começa a treinar em gerar isso, né? Você pode ir treinando usando os pensamentos, né? Mas vai fazendo, né? Que nem o pessoal às vezes faz. Você pode treinar, né? Uma pessoa querida, uma pessoa indiferente, né? Você pensa uma pessoa, sei lá, o cara que me atendeu hoje de manhã na padaria, né? Não particularmente gosto ou odeio ele, mas vamos treinar em desenvolver meta para aquela pessoa, né? Uma pessoa que me é indiferente, né? Então, treinar, né? Sentir bem-querer para aquela pessoa, desejar o bem para aquela pessoa, né? Que ela esteja bem, que ela tenha saúde, que ela tenha bons amigos, que ela tenha tranquilidade em seu lar, que não haja brigas na sua família, que ela fique feliz, que ela tenha bom trabalho, que ela ganhe sua vida, que ela tenha boa saúde, etc. Você vai pensando, né? Até você sentir bem-querer por aquela pessoa. Aí você pode treinar, se você se sentir confortável, ok, isso aqui já está bom, acho que eu consigo fazer. Ok, agora vamos pegar uma pessoa que eu não gosto, né? Uma pessoa que eu acho meio irritante, assim, uma pessoa que eu acho meio arrogante, né? Aí treina em fazer isso, né? Treina, né? Você pode refletir, né? Por exemplo, investigar, né? Bom, essa pessoa é irritante e arrogante. Ser irritante e arrogante já é sofrimento, né? Eu não preciso desejar o mal para essa pessoa, ela já está sofrendo, né? Quando você é irritante e arrogante, as pessoas não gostam de você, as pessoas não fazem amizade com você, tudo é difícil para você, e isso tende a piorar conforme você envelhece, né? Conforme você envelhece, a pessoa treina a mente dela a ser irritante e arrogante, conforme ela vai ficando mais e mais velha, né? Ela não tem o recurso do cérebro para, né, saber, não é uma boa hora para eu falar assim, né? Ela fica meio totalmente exposta às emoções, né? E a emoção que está ali presente é a arrogância e o rancor, né? Então aquilo não é agradável, vai ser uma pessoa idosa que ninguém quer ficar por perto, sabe? Ninguém vai querer ajudar aquela pessoa, ninguém vai querer ficar ali perto, vai ficar sozinha. Então é uma coisa que após a morte também, isso não é o tipo de estado mental que leva a um bom renascimento, né? Então você pode refletir assim, você falou, na verdade não tem, porque essa pessoa, ela não é uma pessoa, ela não é um vilão, essa pessoa é vítima, né? Essa é uma vítima de si mesma, ela não é o vilão da história, ela é a vítima, na verdade, né? Então assim você pode quebrar, né, tentar quebrar, né, a questão da raiva, né? E aí então tentar, tomara que ela consiga sair desse estado mental, tomara que ela consiga reverter esse mau hábito, tomara que ela consiga ter bons amigos que ajudem ela a sair disso, tomara que ela veja a luz, tomara que ela... Não? Aí você consegue sentir bem-querer para uma pessoa ruim, né? Uma pessoa que você não gosta, né? Aí, eventualmente, né, se você vai praticando isso frequentemente, diariamente, várias vezes ao dia, né? Uma coisa que você pode fazer sempre que estiver sentado, né? Não está fazendo nada assim, pode sentar, fechar um pouco os olhos, né? E tentar pensar dessa maneira e ficar, né? Mas tem que ter essa dualidade, sabe? Você pensa, mas você sempre volta para o coração, né? Veja a reação, você tem que gerar essa emoção, sabe? Não adianta você ficar pensando, que ele esteja bem, que ele tenha saúde, e aquilo não gera a emoção, né? Tem que gerar uma emoção, né? Então você vai treinando, né? Você pode fazer isso, né? Uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Sempre que você tiver um tempinho livre, pode fazer de olho aberto também. Você pode sentar de pé no ônibus e treinar nisso, né? Você vê uma pessoa que você está ali na sua frente, está ali de pé no ônibus, né? Um balanço ali de pé, você treina aquela pessoa que está sentada na sua frente, né? Aquela pessoa que está ali sentada na sua frente, você treina com ela, fala, vamos mandar bem querer para essa pessoa. Treina isso, né? Até você se sentir confiante no assunto, né? Aí você pode um outro estágio para esse treinamento, né? Você
pode chegar e falar, bom, agora eu já treinei para uma pessoa querida, uma pessoa indiferente, uma pessoa que eu não gosto, né? Agora vamos treinar, enviar bem-querer para todo mundo. Já é uma coisa mais vaga, né? Mas ainda assim tem uma certa ideia, né? Então você fala, não, vamos enviar bem-querer, que todo mundo esteja bem. Que todo mundo esteja bem. Aí, mais fácil para fazer isso, né, é simplesmente enviar essa emoção sem alvo nenhum, né? Porque se você tentar, você tentar a ideia, você vai fazer o quê? Você vai visualizar um globo, né, o planeta Terra, você vai visualizar uma multidão de pessoas, né? Mas você pode pensar, não, para todo mundo significa em todas as direções, né? Não importa para quem, né? Todo mundo também significa ninguém, né? Porque todo mundo e ninguém é quase que idêntico, né, nesse sentido, né? Porque é uma coisa assim, não é uma pessoa, né? É uma coisa assim, disforme, né? Não são só os seres humanos, não são só os animais, não são só os insetos, né? Para todo mundo, em todas as direções, né? Onde quer que esteja, quem quer que seja, não importa quem, né? Então aí você começa a treinar isso, né? A ser apenas uma experiência silenciosa, né? Você simplesmente emana isso, você simplesmente sente essa emoção, né? Fica ali sentindo. O ato de sentir essa emoção já é uma forma de doação, né? Você está trazendo essa emoção ao mundo, né? Então, mesmo que você não tenha uma mente tão forte para conseguir emanar isso em todas as direções, chegar até os níveis, tanto os níveis celestiais quanto os níveis, né, dos fantasmas, dos infernos, né? Mesmo que você não consiga ter uma mente tão poderosa a esse ponto, né, como alguns mestres e os Budas possuem, né? Mas, sabe, o tantinho que eu conseguir fazer, eu faço, né? Então você pode, ou se pensar dessa maneira é muito vago para você, então simplesmente experiencia como uma sensação, né? E esse tanto já é o suficiente, né? E habitue a sua mente a sentir isso. Deixe que sua mente sinta deleite nessa sensação, porque é uma sensação agradável e é uma sensação saudável, né? Então, por favor, se apegue a essa sensação, sem problema nenhum. Pode se apegar, né? Apegue-se a essa sensação, sinta desejo de experienciar essa sensação. Esse é um dos grandes truques, né? Quando a coisa realmente muda, né? É quando a mente, eu quero sentir aquilo, espontaneamente, né? Você está ali sentado, tal, aí a mente fica, eu queria sentir aquela sensação, né? Aí você pode sentir à vontade. Não tem veneno, né? É uma coisa saudável, né? Então é que nem, sei lá, beber água, sabe? Pode beber à vontade, não precisa nunca negar água para alguém, né? Alguém quer beber água, opa, bebe, não tem problema, bebe. Água limpa, pode beber quando você quiser, não é uma coisa, não tem perigo, né? Ninguém bebe mais água do que necessário, ninguém faz isso. Então é uma coisa saudável, você pode deixar sempre que a mente quiser experienciar aquilo, opa, à vontade, pode experienciar à vontade. E aí também vai acontecer isso, né? Vai acontecer um dia, alguém vai fazer algo feio, algo sujo, que você geralmente reage com raiva, a mente fala, eu não quero sentir raiva, eu prefiro sentir bem-querer, né? Aí a mente reage com bem-querer. Aí que você vai ver realmente a mudança que isso gera, né? Aí você consegue, aí esse é um bom parâmetro, ok, realmente isso está bem estabelecido, né? Numa situação que normalmente gera raiva, espontaneamente minha mente escolheu bem-querer, a coisa está boa, né? Agora está andando para frente esse assunto. Isso é um sinal claro de que houve um progresso, né? Isso está começando a ficar bem estabelecido, está ficando firme, né? Quando a mente espontaneamente, né, manifesta bem-querer, né? Então já é um bom sinal, as coisas estão andando para frente, né? Então o objetivo final é esse, sabe? Ou você conseguir ter isso como normal, sabe? Eu acho que as pessoas deveriam praticar isso até virar normal, até você não ter mais que praticar isso, sabe? Porque o dia que você chegar e falar, eu vou praticar bem-querer. Para quê? Já está aqui o tempo todo. Praticar para quê? Já ficou normal, sabe? Você não tem mais preocupação com esse assunto. Já está feito. A mente estabeleceu, ela está aqui. É o normal dela. Não tem por que praticar bem-querer. Ela já está ali, né? Virou normal, virou óbvio, né?
Esse é uma boa meta, né? Eu vou praticar bem-querer até o dia que eu não precisar mais praticar bem-querer, até virar normal, né? Ou vai praticando bem-querer até, pelo menos que seja fácil, sabe? Chegar num nível e falar, não, eu tenho confiança, que se eu precisar fazer, eu consigo, né? Então, se eu estou meditando, por exemplo, eu estou enfrentando uma situação difícil, né, um estado mental estranho e difícil, eu posso voluntariamente falar, quer saber de uma coisa? Eu vou experimentar bem-querer. Vamos ver o que acontece. Você aplica bem-querer naquele estado mental, né? Ou então apenas no seu corpo, né? As pessoas às vezes vêm contar para mim, elas ficam super... vêm contar umas histórias. Eu não sinto uma bola, não sei aqui, uma energia saindo para baixo, um negócio vindo para cima. Relax, calma. Elas ficam todas excitadas, né, com as sensações do corpo e tal, na meditação. Eu falei, experimente aplicar bem-querer aquela sensação que te deixa preocupado, né? Experimente aplicar bem-querer, né? Então, eu sinto um nó no coração, então ok, aplica bem-querer naquele nó, né? Em vez de tentar, né, fazer ele desaparecer, vamos começar, né, fazer uma massagem neles. Ô, nó no coração, vamos conversar, como que você está, pai, tudo bem? E aí? Isso aqui, né? Aprenda a aplicar isso. Você tem que treinar a um ponto que seja fácil, sabe? Quando você tiver a intuição, eu acho que aqui é um bom momento, um bom local para aplicar meta, né? Aí você consegue fazer. Aí você consegue sentir, trazer à tona a sensação e aplicar ela, né? Então, isso é uma boa meta, né? Pratique até chegar a esse ponto, né? Ou então pratique até chegar ao ponto que fica normal, é o óbvio, é o comum, né? Normalmente eu sinto bem-querer, eu não tenho que fazer um esforço para sentir bem-querer, já é o meu normal, né? Então isso também é uma boa meta, eu vou praticar até chegar a esse ponto, né? Então é uma prática que você pode fazer correndo, ao mesmo tempo que você pratica, sabe, pacificar a mente, porque também talvez seja a chave para pacificar a sua mente, né? Como eu falei, né, uma mente saudável se pacifica facilmente. Então, na medida que isso ajudar a trazer de volta a sua mente a um estado de saúde, talvez seja totalmente compatível com a sua prática de meditação, né? A sua prática de Anapanasati. Talvez seja o ingrediente que está faltando, a sua prática de Anapanasati, né? Quando você foca na respiração, procura focar com uma atitude de bem-querer, ver se isso ajuda ou não. Em vez de focar com uma atitude de desejo, eu quero que você fique aqui comigo, você não vai embora, fica aqui comigo a respiração, né? Tentar agarrar a respiração, tentar, né? Olha para a respiração com amizade e vê se isso ajuda ou não, né? Mas também você pode também ter como prática complementar, né? Então, quando você está praticando meditação, você pratica a meditação, né, na respiração, tenta relaxar, e aí quando você não está praticando Anapanasati, você pode tentar, né, ir refletindo sabe, quando está sentado num banco, quando você está caminhando, quando você está deitado na cama, você pode tentar refletir dessa maneira, tentar treinar a mente em bem-querer, né? Que ela fique hábil em gerar bem-querer, que ela fique hábil, de ponto que você faz em silêncio, você não precisa pensar em nada. Só você ter a volição e pronto, surge bem-querer, né? Uma coisa assim fácil, né? Suave, né? Você pode treinar isso, vai treinando até chegar a esse ponto, sabe? Então você pode treinar durante a meditação, se você quiser. Eu recomendo pelo menos tentar, porque pode ser a chave que vai fazer a sua meditação progredir, mas não é obrigatório. Você pode, né, durante a meditação, eu prefiro simplesmente sentar e relaxar e deixar a mente se apaziguar, não quero aplicar nenhuma energia, sabe? Eu não quero trabalho durante a meditação, durante a meditação eu quero descansar, né? Ótimo, está tudo bem. Então, mas é você fora da meditação, quando você está descansando, quando você está caminhando, quando você está sentado olhando a paisagem, aí você pode treinar, né? Tentar usar o seu tempo para complementar a sua prática de meditação, né, em desenvolver essa qualidade mental, porque essa qualidade mental é básica, é o básico, né? Ela é básico, não tem como não ter isso, né? Então acho que por hoje é só. Então, vamos
nossa última sessão de meditação.